Passamos agora para a segunda apresentação de projetos pilotos de web semântica com os dados da Secretaria de Estado da Saúde. Convido o senhor Douglas Grigio, analista de informática da Prodesp, e Elon Webster, especialista de informática da Prodesp, para fazer essa apresentação. Bom, gostaria de cumprimentar a todos, os que estão presentes presencialmente e os que estão presentes na rede, porque, afinal, a rede é a grande mídia a que se direciona esse projeto. Bom, eu gostaria de contextualizar, porque o nosso piloto é o piloto da saúde. A web semântica, ela trabalha com conceitos e trabalha com contextualização. Então, vou seguir um caminho análogo ao da web semântica para apresentar esse piloto. Trata-se de um piloto de governo aberto. Nós vamos seguir essa sequência. Primeiro falar do projeto em geral, depois eu vou dar um curso rapidíssimo, das estruturas de base, para que vocês possam entender, então, a apresentação que o Douglas vai fazer, da implementação de uma plataforma de depuração e de enriquecimento de dados, de publicação e também de consulta a esses dados. Bom, o projeto vocês viram, esse aí, é melhorar o ambiente de negócios. Os objetivos já foram citados pelo Aguni. Aqui eu tenho uma representação, então, numa forma de grafo. Muitos aqui já ouviram falar de grafo. O domínio do projeto Spook, ele contém 3 elementos. Então, estou representando aqui que o Spook é um projeto, ou foi, né, está terminando, um projeto para se fazer um design de uma coisa maior. É um empreendimento para se fazer um design de uma coisa maior. E ele tem uma parte de abertura de dados e uma parte de interconexão de dados, que são os linked data. São 3 partes distintas, representadas em forma de 3 triplas. Então, o Spook é um projeto for design, ele tem abertura e ele tem interconexão. Vou passar aqui pelos graus de abertura, que é um modelo proposto pelo Tim Berners-Lee, fundador, aí, considerado o pai da web. Passar rapidamente. Uma estrela é um primeiro grau de abertura em que se publica na forma de, por exemplo, PDF, de uma figura, com uma licença aberta. 2 estrelas se publica já um pouco estruturado, de forma que seja possível fazer uma consulta, uma manipulação desses dados. Já é um grau de abertura um pouco maior. Vocês percebem que é diferente pegar uma tabela dentro de um PDF e pegar uma tabela em uma planilha Excel, do ponto de vista de manipulação dos dados. 3 estrelas, já passamos a trabalhar com formatos não proprietários, porque você é proprietário. Então, por exemplo, uma tabela em CSV, que é um formato de dados separados por vírgulas ou por outros caracteres. 4 estrelas, aí já se insere o uso de identificadores uniformes, que são os RIs ou IRIs, para os recursos. Recursos, o que são recursos? São páginas, são bancos de dados, são figuras, praticamente qualquer coisa pode ser um recurso presente na web. E aí já se começa a utilizar metadados, porque o identificador ele também não deixa de ser um metadado em cima do dado. E aí, finalmente, 5 estrelas. Aí se trabalha com a conexão entre os dados, provendo-se um contexto para esses dados. Ou seja, existe uma tecnologia que começa a conectar os dados. Web semântica. Deixa eu falar o seguinte. A web semântica, no meu entendimento, ela tem 2 químicas. Uma química é a química de pessoas, porque a web semântica ela é definida como um esforço colaborativo global para a inteligência na internet, ou para se obter respostas a partir da internet. Então, envolve a química entre pessoas. É todo esse processo que vários agentes acadêmicos e de várias instituições interagem para se conseguir gerar padrões para que se faça essa torre de Babel, vamos dizer assim, ou até uma torre de Babel ao contrário, porque
o que se busca é uma língua universal, onde todos tenham acesso aos dados e seja possível até as máquinas trabalharem com esses dados e entenderem esses dados. Então, essa é a primeira química. A outra química é a química da tripla, ou seja, um dado se conectando ao outro, né? Eu poderia até fazer uma comparação com uma ligação covalente da química, onde você tem um átomo, você tem outro átomo, e você tem uma ligação entre eles. Um átomo seria o sujeito, o outro seria o objeto, e a ligação seria o predicado. Então, estou chamando aí a web semântica, ela cobre esse ABCD do I. O que é o ABCD? É artificial, porque você trabalha com padrão para que a máquina consiga compreender por si mesma. Business, porque aí envolve todos os ecossistemas de relacionamento aí da sociedade. Conhecimento, porque ela trabalha com a representação do conhecimento, ou seja, o ser humano vai ensinar a máquina, ou vai estruturar dentro do ambiente de internet a representação do conhecimento. E, finalmente, os dados, que contêm metadados, que são dados sobre dados. O Big Data, né? Nós vivemos numa época de muitos dados, uma quantidade enorme de dados, e o governo é um grande provedor desses muitos dados. Então, o consumo desses dados na rede passa pela abertura, pelo governo aberto. Bom, bases para dados conectados. Primeiro, recursos, que eu já havia falado, pode ser qualquer coisa. Linguagens de marcação, ou seja, não são linguagens como linguagens de programação, são linguagens que são tags, são marcações que fazem uma declaração das relações entre os dados. As triplas, como eu falei, que são sujeito, predicado, objeto, ou recurso, propriedade e valor. Existem formas diferentes de olhar para essas triplas. Aí nós temos esse RDF, que é um framework de descrição de recursos, que justamente define os padrões para essa associação em triplas. Os grafos vêm lá da matemática, da teoria dos grafos, que são formas de representação desses dados, que é em nós e arcos ou em vértices e bordas. E as ontologias, que são o quê? São representações de domínios de conhecimento. Você coloca conceitos, coloca classes, coloca instâncias numa representação, e aí se representa aquele domínio. Então, se utiliza um conhecimento das pessoas para representar e colocar na máquina. Além disso, tem os vocabulários, né? São vocabulários controlados. Na verdade, eles são como se fossem ontologias, porque eles são vários termos que são associados entre si de alguma maneira. Então, são padrões de vocabulário a serem utilizados. Rapidamente, o RDF, o que ele faz? Eu estou dando um exemplo aqui. Uma pessoa, ela pode ter escrito um documento e ela pode ser empregada de uma empresa. Então, eu tenho duas triplas aí, e estou utilizando o vocabulário DC, por exemplo, que é o Dublin Core. Eu estou usando termos desse vocabulário Dublin Core. Estou usando o termo pessoa, que é do vocabulário FOLF, e outros vocabulários aí para emprega e empresa. Então, exemplo, o vocabulário FOLF, que ele se originou a partir das redes sociais, ou seja, relações, friend of a friend, e ela define metadados sobre pessoas. Possui um conjunto central de classes e propriedades. É um exemplo de vocabulário. Aqui um exemplo de ontologia. Aí está representado o que foi colocado na nossa ontologia do piloto Spook. Então, são utilizados aí um vocabulário DBO, da DBpedia, que é uma representação da Wikipedia, uma representação ontológica da Wikipedia, o Dublin Core, esse org de organização, e tem um vocabulário próprio também criado dentro do Spook. O que nós temos? Nós acabamos tendo um grafo global gigante, ou seja, o mundo todo, ao conectar as diversas ontologias dos diversos projetos,
ele se torna um grande banco de dados que você pode consultar a partir de busca de um ponto, pelas conexões dos dados, você acessar os dados do mundo inteiro. Aí, existe esse modelo que é chamada Semantic Web Stack, a pilha tecnológica. Então, ela tem essas camadas. Os identificadores embaixo, RI, aí tem a linguagem declarativa, XML, tem o RDF, tem o esquema RDF, tem a ontologia, que tem uma linguagem própria. Aí tem esse Sparkle, que é uma grande ferramenta de busca. É onde se fazem as consultas das informações que estão conectadas. E aí tem mais alguns níveis aí para cima, tem toda uma lógica envolvida, tem a parte de prova e de confiança, ou seja, aí está envolvida a questão da proveniência dos dados, da segurança de que aquilo é confiável. Até criptografia, que não se aplica muito a dados abertos, mas é prevista aí a possibilidade de uma estrutura protegida de dados, por exemplo, se você for ter uma interoperabilidade semântica dentro do governo de dados privativos. Então, como é que se usa a web semântica? Você está ali em cima, busca conceitos, existe uma otimização dessa busca, ou seja, você consegue fazer uma busca mais rápida, porque os dados estão todos associados de alguma maneira. Você trabalha com a gestão da conversação, com o relacionamento com clientes, gestão e virtualização de conteúdo inteligente, gestão de processos de empreendimentos e parceiros. Bom, que tipos de uso? São diversos, né? Eu queria só citar, por exemplo, no caso de tuberculose, você pode ter uns dados de incidências e curas de tuberculose. Você pode associar isso a regiões geográficas. Por outro lado, você pode associar regiões geográficas dados geográficos, altitudes, por exemplo. E aí, na hora que você combina essas coisas, você pode, de repente, descobrir que a cura da tuberculose está associada à altitude, o que casa aí com uma coisa que nossos avós falavam, que lá em Campos do Jordão tinha menos casos de tuberculose. Então, você vê um exemplo de uso inteligente aí da web semântica. Um outro caso poderia ser você chegar à associação entre o Aedes aegypti e o Zika vírus, né, que não era uma coisa conhecida, mas, através dessas conexões, você conseguiria chegar. Outros usos, em segurança, defesa social, segurança, quer dizer, investigação criminal, como é o caso aí da corrupção, né, você começa a estabelecer conexões, porque você tem as conexões básicas, semânticas, estão feitas. Bom, é isso aí que eu queria falar, que a internet, então, nos ajude a fazermos o melhor para esse curso rápido das nossas existências. Eu passo a palavra para o Douglas. Bom, para se implementar, então, os dados linkados, né, a gente vai se focar, então, nos dados linkados, visto que os dados abertos eles são mais fáceis, né, de serem publicados e divulgados, né? Então, o grande desafio do projeto, basicamente, foram os dados linkados, né? Ou seja, como pegar os dados e fazerem eles se comunicar com outros dados, fazendo esse grande grafo gigante já colocado, né? Então, antes de você conseguir ter o dado linkado, você tem que entender como que você vai produzir esse dado linkado. Então, o nosso primeiro grande desafio foi entender o ciclo de vida do dado linkado, né? E fazer um roadmap, né? De onde se parte e aonde se consegue chegar até o dado linkado. Então, esse roadmap foi o primeiro desafio, e então nós tivemos aqui que ele parte das fontes de dados, basicamente do dia a dia das empresas, né? Ou seja, dos dados transacionais, que estão aí nas bases de dados das empresas, e é daí que a gente parte esse trajeto até o dado linkado, né? Então, ele tem um processo, né? Esse dado passa por um processo de transformação.
não vou entrar muito em dados técnicos, né? Mas, basicamente, a gente tem esse ciclo de vida composto pela extração das bases transacionais da empresa, né? A transformação desses dados brutos, né? Até a gente chegar nesse formato imprescindível para você ter os dados ligados. Essa transformação, então, envolve na transformação do dado bruto nas chamadas triplas, né, nos RDFs, que são a base tecnológica de onde se parte os dados ligados, a colocação de outras camadas adequadas, dado linkado, que são as ontologias, colocar esses dados, então, numa base de dados própria, né, do Linked Data, colocando ele num banco de dados, até a sua publicação. A gente viu isso, né, como um processo muito parecido com o de BI, do Business Intelligence, né, então a gente deu o nome de ETL, né, extração, transformação e carga, para a gente achar que isso são processos, né, muito parecidos. Tá? Então, esse aqui é o ciclo de vida do dado, desde a extração das bases das empresas até a sua publicação. Bom, aí entra uma profusão, né, uma sopinha de letras aí, envolvendo as tecnologias, até você conseguir o dado linkado, né? Então, nesse gráfico aqui, a gente vai mostrando como a pilha, né, de tecnologias é mostrada, né, é transformada, partindo da extração dos dados abertos e vai se chegando, né, colocando uma série de camadas tecnológicas até você ter a publicação na web de um dado legitimamente linkado, né, que ele vai ser ligado a outras fontes na internet. O segundo grande desafio foi descobrir quais as ferramentas apropriadas para fazer essas transformações necessárias de um dado bruto até um dado linkado, né? Então, fez um trabalho com ferramentas open source, né, ferramentas grátis, para descobrir quais seriam as mais apropriadas no processo. Então, foram testadas, tem aqui outra sopa de letras, né, testadas várias ferramentas, em cada uma das etapas do ciclo de vida. Nós chegamos, então, a uma simplificação dessa matriz aí, com algumas ferramentas. Chegamos a 4 principais vias de pesquisa com ferramentas e o ciclo de vida, né? Nós chegamos aí, no fim, a uma alternativa que foi a alternativa vencedora, aí, que foi usada no produto final, composta da entrada, do recebimento dos dados brutos através do formato CSV, que é o formato não proprietário de uma planilha, né, tipo Excel, e passando por uma ferramenta de modelagem ontológica chamada Proteger, outra de extração e transformação, outra para carga, aí no banco de dados virtuoso, e a publicação numa ferramenta de gerenciamento de conteúdo chamada Secam, que é utilizada muito ao redor do mundo aí por outras iniciativas de dados abertos. Então, como resultados do projeto, nós temos diversos arquivos, né, com as bases tecnológicas inerentes publicados, partindo do CSV, da fonte de dados, gerando RDF, gerando arquivos com ontologia já pronta no formato Turtle. Os resultados sendo armazenados numa base própria, num banco de dados específico para isso, num banco de dados que trabalha com grafo, né, diferente dos relacionais, usados mais no dia a dia, que é o virtuoso. E, por fim, APIs, que foram desenvolvidas APIs para se extrair os dados do banco e serem disponibilizados
para quem queira utilizá-los, né? Então, aqui na figura mostra uma consulta através dessa API. Né? Esse endereço aqui, até do celular de vocês podem conseguir obter essa consulta, né? Com essa API desenvolvida, trazendo os resultados abaixo, que são os resultados das bases da saúde, né? Que nós utilizamos, né? Bases de doenças, de localidades, de indicadores da saúde. Essa API, ela, além de trazer as bases utilizadas da saúde, né, ela permite que se escolha, que quem quer fazer o download desses formatos escolha um formato mais apropriado daqueles listados lá, como TTL, JSON, XML, HTML, né, e que você decida se você quer só visualizar na tela os dados ou se você quer fazer o download para a sua máquina. E também, como resultado do piloto feito sobre isso, né, foi produzido então um pequeno aplicativo ilustrando como a população, como startups, né, outras empresas podem estimular o negócio. Então, esse aplicativo pegou os dados de hanseníase, né, os dados de doença, pegou a parte de hanseníase desses dados disponibilizados, cruzou com localização geográfica, né, com latitude e longitude, e jogou as informações no mapa, onde mostra os casos de hanseníase no estado de São Paulo em 2014. Você se aprofundando no mapa, você pode chegar em determinada região, mostrando a hanseníase, quantos casos tiveram diagnosticados e curados, né? Então, isso mostrando como esses dados abertos podem ser aproveitados e gerado negócios, né, através de aplicativos de interesse da população. O final de toda a história, então, é a publicação dessas bases de dados, né, no site do SEAD, que vai utilizando uma ferramenta chamada SECAM, utilizada aí globalmente, né, onde essas APIs produzidas estão lá prontas para serem acessadas e você fazer a consulta ou o download dos dados para a sua máquina. A infraestrutura envolvida no projeto foram alguns servidores disponibilizados pela Prodesp, né? As ferramentas open source, então, sem custo, né? A pesquisa foi feita nos guias, esses guias que vocês receberam nos ajudaram muito, os cursos da Escola de Políticas Públicas e muita pesquisa, internet, muita leitura de livros, né, durante o final de semana, né, Chu? E a equipe técnica, composta da Prodesp, eu, o Elon, o Walter, o Jair, o Eduardo, a Lígia, o Luciano, além do apoio da nossa gerente, da Silvia, né, o Igov, o Sérgio, a Helena, lá da NIC-BR, o Newton, a Caroline e a consultoria da Bernadette. Foi a equipe que acabou colaborativamente fazendo esses resultados acontecerem. Muito obrigado.